Olá, alunos, tudo bom? Começaremos agora mais uma aula de Física 1 e aqui eu começo com as famosas leis de Newton. Sim, elas são o centro do nosso curso, como eu falei já. Então, quem ainda não as conhece, eu apresento aqui de forma resumida, mais do que na hora de aprender a trabalhar com elas, tá? No curso de Física 1, é impossível você ser aprovado se não conhecer cada lei dessa aqui e como aplicar cada uma delas, tá bom? A gente vai retomar as leis de Newton agora para na aula de hoje nós estudarmos colisões, tá? Então a gente vai aprender novas coisas que, que vão sair daqui da segunda lei de Newton e nós vamos ver como a gente pode ampliar ainda mais o nosso conhecimento sobre os sistemas mecânicos, sobre o mundo, sobre tudo que acontece dentro de um sistema mecânico, tá? Então a gente vai ver como as leis de Newton governam, mais uma vez, é, sistemas mecânicos que agora vão ficar um pouquinho mais complicados. Nós vamos estudar na aula de hoje colisões. Tá? Então, para falar de colisões, eu preciso falar de momento linear e preciso trabalhar um pouquinho sobre o que é o momento linear, como ele é conservado, e aí, entendendo isso, a gente vai começar a estudar os tipos de colisões que ocorrem na natureza, os principais pelo menos, e, e avançar aí no nosso estudo aí da mecânica, tá bom? Então eu vou começar aqui com a segunda lei de Newton. Acho que é claro que cada uma das três leis é muito importante, a lei da inércia, a segunda lei e a terceira lei, todas elas são muito importantes, mas eu gostaria de destacar aqui agora a segunda lei de Newton, F igual a ma, que é a equação aí, a equação matemática que vocês estão mais acostumados a trabalhar, né? Então, eu vou trabalhar aqui com ela agora. Vou manipular ela um pouquinho e vocês vão ver como a gente vai chegar em novas grandezas físicas, tá? Ainda dá para extrair muita coisa ainda da lei de Newton e vocês vão ver mais uma coisa delas, tá? Então vou escrever aqui F igual a ma. Só que a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. É ΔV, né? ΔV sobre ΔT. A gente conhece, a gente pode escrever a aceleração assim dessa forma, tá? Aqui não está na forma matematicamente rigorosa da aceleração, porque a aceleração no fundo é uma derivada da velocidade no tempo, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, para vocês estudarem mais para frente. O importante aqui é que vocês saibam identificar que a aceleração é variação de velocidade no tempo. E aí a gente pode escrever esse tipo de coisa com essa equação aqui, ΔV sobre ΔT. Acho que isso todo mundo entende. Variação de velocidade no tempo vai nos dar a aceleração. E a gente sabe que ΔV, o que é o ΔV? O ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. É assim que a gente calcula a variação de qualquer coisa. A gente pega o valor dela numa situação final e subtrai desse valor numa situação inicial, né? Então, a variação de velocidade, esse ΔV, eu posso escrever ele assim, ó. Eu vou colocar o ΔT embaixo da massa aqui, escrever assim, ó, VF V0, né? A gente usa a letra 0 para o início aqui, V0. Então, vou deixar separadinho aqui as leis de Newton. Bom, então o que eu fiz aqui dessa igualdade para essa? Eu simplesmente substituí o ΔV pela subtração da velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui é o ΔV. Bom, então, simplificando ainda, né, um pouco mais essa equação, essa aqui é a segunda lei de Newton, tá? Não tô fazendo nada novo aqui, tá? Calma.
Então, eu vou multiplicar massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. De tal forma que no numerador dessa equação, eu vou ter mv final menos mv inicial, tudo isso aqui dividido por ΔT, certo? Nesse ponto aqui, gente, nesse ponto aqui isso aqui continua sendo MA, massa vezes aceleração, tá? Veio daqui. Só que os físicos perceberam que quando Newton elaborou a segunda lei de Newton, ele não falou nada sobre aceleração. Não havia ali no livro escrito por Newton qualquer coisa relacionando a segunda lei com a aceleração. O Newton, ele enunciou a segunda lei dele da seguinte forma, que a força resultante, e eu estou esquecendo aqui de colocar, que é força resultante, né? Então vamos pôr aqui, ele deixou muito bem claro no livro dele que a força resultante produzia uma variação do movimento ao longo do tempo. É assim que foi enunciada a segunda lei de Newton. Ele não falou nada em massa vezes aceleração. Ele simplesmente falou que uma força resultante era capaz de produzir variação do movimento de um sistema ao longo do tempo. Pode parecer sutil, mas, mas a, a forma como Newton elaborou a segunda lei dele, ela é muito mais geral do que força resultante igual a ma. Vocês vão ver que a forma de você estudar, a forma de você interpretar a segunda lei de Newton como sendo força resultante a força resultante vai produzir uma variação de movimento ao longo do tempo no sistema, vocês vão ver que ela é muito mais geral, tá? Ela é muito mais ampla de ser aplicada nos sistemas mecânicos, tá? Do que massa vezes aceleração. É uma coisa bem sutil, mas ela nos amplia a nossa capacidade de estudar sistemas mecânicos, tá? Não limitar a segunda lei de Newton como sendo F, força resultante igual a ma, deixar ela na forma como o próprio Newton elaborou, vocês vão ver que é um jeito mais amplo de se estudar sistemas mecânicos. E qual que é essa fórmula mais geral? Ela está aqui, ó. Ela está exatamente escrita do jeito que está nessa equação que eu circulei aqui, que eu coloquei nesse retângulo aqui. Olha só, eu quero pegar uma equação matemática e chegar próximo ao que o Newton gostaria ao que o próprio Newton enunciou, que é a variação de movimento do sistema. Então, uma coisa que a gente pode notar aqui é que, olha só, o produto da massa vezes a velocidade final, eu vou subtrair do produto da massa vezes a velocidade inicial. Eu posso, nesse momento em que eu olho para essa equação, eu posso fazer uma conexão com o enunciado original do Newton, que é fazer a seguinte definição. Eu vou usar a seguinte definição. Considere que o movimento de um sistema possa Então, considere que o movimento de um sistema possa ser definido por... eu vou criar uma letrinha aqui que eu vou chamar de P, vai ser igual a massa desse sistema vezes a velocidade desse sistema. Tá? Eu estou aqui inocentemente definindo uma nova grandeza física que vai me dar
que vai me dar uma informação sobre o movimento do sistema. Por quê? O movimento do sistema sempre é descrito pela velocidade, a gente já estudou isso. Nas aulas anteriores a gente viu que o movimento de um sistema, ele segue na direção do vetor velocidade. Para onde o vetor velocidade apontar, o sistema vai para lá. Então, essa nova grandeza aqui que eu criei, essa grandeza aqui chamada P igual ao produto da massa vezes a velocidade, essa grandeza aqui também, esse vetor aqui que eu criei, como ele é proporcional à velocidade, para onde apontar esse vetor P, o movimento também vai estar naquela direção, né? Porque o vetor P tem a mesma direção da velocidade V. E essa nova grandeza física, do jeito que está escrito aqui, me permite reescrever a segunda lei de Newton de uma forma um pouquinho mais interessante. Então, olha só, vou apagar essa primeira linha aqui, para vocês enxergarem o que eu vou fazer aqui agora. Eu não defini esse P aqui como sendo o produto da massa vezes a velocidade? Olha aqui, eu tenho no numerador na equação da segunda lei de Newton, o produto da massa vezes a velocidade. Só que esse primeiro termo aqui está relacionado à velocidade final, e esse aqui é a velocidade inicial. Portanto, esse vetor P aqui, eu posso escrever a segunda lei de Newton como sendo esse vetor P final menos esse vetor P no início, dividido por ΔT. E todo vetor, toda grandeza física que eu pego uma coisa final e subtraio pela inicial, isso me produz um delta, né? Um ΔV, ΔA, ΔX. Sempre que eu usar a letra delta, é porque eu estou calculando variação que eu pego no final e subtraio pelo valor inicial. Então aqui eu tenho um ΔP sobre ΔT. Olha só que interessante. Então, dessa equação eu consegui chegar nessa, e aí agora eu vou escrever, já está escrito aí na linha de cima, mas eu vou deixar com mais destaque aqui, que é força resultante também é igual a ΔP sobre ΔT. Tudo bem? Certo? Então eu criei essa nova grandeza, que nada mais é do que o produto da massa pela velocidade, e essa nova grandeza me permite escrever a segunda lei de Newton dessa forma. Lembra que quando Newton enunciou, eu acabei de falar no início da aula, que quando Newton enunciou a segunda lei de Newton, ele falou que a força resultante produzia uma variação do movimento ao longo do tempo? Ao longo do tempo? Então, olha para essa equação agora, olha para essa fórmula da segunda lei de Newton. Eu tenho a variação no tempo dessa nova grandeza física chamada P, que eu chamei de P. Esse P, gente, esse P nada mais é do que um movimento, ele caracteriza o movimento de um sistema mecânico. Ele, no caso, é o que a gente chama de momento linear de um sistema. Esse P aqui, essa nova grandeza aqui, o produto da massa pela velocidade, ele vai nos dar a informação do momento linear do sistema. Ou, como alguns autores também chamam esse vetor P aqui, chamam de quantidade de movimento. Porque escrever a segunda lei de Newton do jeito que eu estou escrevendo aqui agora, ele está em pleno acordo com a ideia do original do Newton. O Newton, quando ele enunciou a segunda lei formulada por ele pensou na variação do movimento ao longo do tempo. Ele não estava muito preocupado em visualizar isso como sendo o produto da massa vezes a aceleração. Isso aqui é uma coisa moderna, isso aqui é uma coisa que a gente deduziu a partir da ideia original dele. Mas, inicialmente, ele não enxergava a segunda lei de Newton dele nessa forma. Ele enxergava assim, a segunda lei de Newton. Para ele, era a variação do movimento ao longo do tempo. Aqui, a variação do movimento em função do tempo. ΔP sobre ΔT. Né? Assim como ΔV sobre ΔT é a variação de velocidade ao longo do tempo, esse aqui é a variação
do movimento ao longo do tempo. Só que esse vetor P ele recebeu um nome, ele não é o vetor movimento. Ele é, mas é muito parecido, porque eu estou mais acostumado a chamar o P de momento, momento linear. Mas muitos autores chamam de quantidade de movimento. Então é a variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Essa forma se encaixa perfeitamente no que a cabeça do Newton imaginava para a segunda lei dele. Então, essa forma aqui ela é extremamente prática e útil, e quando vocês estudam sistemas mecânicos extremamente complexos, geralmente quem vai botar ordem ali no parquinho é essa fórmula aqui e não essa, tá? Geralmente essa aqui é mais geral, é mais ampla, né? Então vale a pena vocês começarem a se acostumar com a segunda lei de Newton nessa forma aqui também. Então, em muitos casos, a gente no curso de Física 1, a gente usa isso daqui adoidado, né? Até agora nós só usamos essa forma aqui para a segunda lei de Newton, mas saibam que existe essa e ela futuramente, ou até agora no nosso curso, pode ser que seja útil. Então, eu apresento a vocês aí então o momento linear, que eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui, dando as unidades desse vetor P. As unidades no SI. O vetor P ele é produto da massa vezes a velocidade, portanto no SI as unidades do SI vai ser massa é quilograma, velocidade é metros por segundo. Tá? Então, você pode escrever as unidades do momento linear como quilograma vezes metro por segundo, ou tem uma outra forma aqui de se fazer isso, que é a seguinte: a gente sabe que quilograma vezes metros por segundo ao quadrado é Newton, né? Massa vezes aceleração é Newton, né? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente sabe que é Newton. Só que eu não tenho Newton aqui, eu tenho quilograma vezes metro por segundo. Então, para eu chegar no Newton, é só eu multiplicar em cima e embaixo pelo segundo. Eu multiplico segundo aqui, tá vendo? Não fiz nada, multipliquei segundo por segundo, isso aqui é 1. Só que dessa forma como está aqui, eu ganho metro por segundo ao quadrado, eu ganho segundo ao quadrado aqui no denominador. Então, as unidades para o momento linear também pode ser dada como Newton vezes segundo. Tá bom? Então, essa aqui é melhor. Newton vezes segundo é mais prático de se escrever do que quilograma vezes metro por segundo. Mas, enfim, fiquem à vontade. Ambas as unidades são equivalentes no SI. Tá? Então, eu acho mais prática Newton segundos. Tá bom? Então podem usar qualquer uma das duas. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo para fixar essa ideia. E eu vou tentar manter essa parte aqui intocada. Eu deveria ter feito um pouquinho menor, mas tá escrito aqui bonitinho. Eu vou tentar resolver o exemplo só nessa parte, mas se eventualmente eu precisar de espaço, aí eu apago essa parte aqui, tá bom? Então vamos lá.